Fundo Constitucional do Nordeste e a inclusão de 54 municípios na região do semiárido. Esses foram os destaques, então, da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada na última quinta-feira em Recife, Pernambuco. A CNA faz parte do Conselho e debateu os pontos de interesse dos produtores rurais. E para saber os principais resultados desse encontro, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da Comissão Nordeste da CNA, Joaci Medeiros. Bom dia, seja bem-vindo, Joaci. Bom dia, Lara. Bom dia a todos os produtores rurais. Tá certo. Agora, para fazer a inclusão desses municípios, foi criado um grupo de trabalho interministerial? Exato. Na verdade, foi reativado um grupo que já existia desde 2005. De 10 em 10 anos, há uma perspectiva de a reavaliação desses municípios que são inseridos, que são contemplados no semiárido. E desde 2014 esse grupo estava desativado. Então esse novo ministro, o Helder Barbalho, é um ministro bem arrojado, muito firme, e ele vem fazendo essa reativação desse grupo de trabalho, de modo que esse grupo avaliou os critérios que permitiram a inclusão desses municípios, desses novos municípios na região do semiárido. Agora, o grupo de trabalho definiu os critérios para inclusão ou exclusão de municípios no semiárido? Essa reativação do grupo de trabalho permitiu ratificar, confirmar os critérios que vinham sendo adotados. Então, os critérios são basicamente 3, né? O índice de aridez, menor ou igual a 0,5, a questão da pluviometria, menor ou igual a 800 milímetros, então aqueles municípios que têm essa característica, eles vão ser incluídos no semiárido, e o risco de seca é maior ou igual a 60%. Então a probabilidade maior ou igual a 60% classifica o município como inserido, como contemplado na área da região do semiárido brasileiro. Agora, quais então estados tiveram municípios incluídos aí no semiárido? É importante frisar aqui que esse estudo, baseado na condição econômica que está o Brasil hoje, baseado em indicadores, foram definidos e ratificados esses critérios, como eu falei. E houve consenso o relatório final desse grupo permitiu que houvesse consenso de não ser retirado nenhum município do semiárido. Então, o resultado desse trabalho foi a inclusão dos 54 municípios, como eu falei. 3 estados foram contemplados com esses novos municípios. 3 da Bahia, 15 do estado do Ceará e 36 municípios do Piauí. Então, um total de 54 municípios foram incluídos na área da região do semiárido. Importante frisar que esses municípios, esses critérios, foram critérios técnicos e não políticos, né? Então é importante essa informação, porque às vezes o prefeito ele quer estar incluído no semiárido, mas não é algo assim aleatoriamente. Então tem que seguir o critério técnico definido pelo grupo de trabalho, de modo que atendeu a um dos critérios que eu falei, ele é considerado como do semiárido brasileiro. Qual a vantagem de estar no semiárido, se é que a gente pode dizer em vantagem, né? De modo que há uma série de benefícios, uma série de vantagens no sentido de ele permitir que, por exemplo, renegociações de dívidas rurais. De modo que esses benefícios, esses municípios que estão inseridos no semiárido, geralmente ele tem em torno de 10% em termos de desconto em relação ao município que está fora do semiárido. Daí a importância dele ser classificado, como eu falei, em estar no semiárido. Importante ressaltar aqui é a questão do critério técnico e não político. Tá certo. Agora, os produtores rurais desses 54 municípios poderão, então, agora ser beneficiados pela Lei 13.340 para renegociar as dívidas de crédito rural? Sim, sem dúvida nenhuma. Só frisando aqui, a Lei 13.340 permite que haja renegociações e liquidações de dívidas de operações rurais contratadas até 2011. E esses municípios que estão no semiárido, por essa lei, eles têm descontos maiores. Daí a importância, como eu falei, que esses 54 municípios já terão esses benefícios, esses descontos maiores na hora de uma renegociação, na hora de uma liquidação de dívidas. Tá? É importante essa questão de estar inserido. Se você, produtor rural, não sabe se seu município é oficialmente no semiárido, é importante você ter essa informação aí no seu município
procura o sindicato, a federação, a própria CNA, que a gente com o maior prazer terá de responder esse questionamento. Agora, outro assunto da reunião foi o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Qual a importância desses recursos para os produtores rurais? O FNE, né, o Fundo Constitucional do Nordeste, foi criado na Constituição em 1988 e de lá para cá ele vem ganhando uma importância muito grande junto ao setor rural. Os demais setores econômicos também. Então, primeiro, o FNE ele permite ou induz ou fomenta a questão do desenvolvimento local, né? Então, o que é que acontece? No caso do setor rural, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele permite financiar operações de custeio e investimento na própria região. Hoje, em 2016, na verdade, esses recursos da ordem de 11 bilhões de reais, para você ter ideia que o setor rural ele captou em torno de 52% desse recurso. Cerca aí de 6 bilhões de reais foram investidos na região, né? E de modo que isso gera renda, gera riqueza, movimenta a economia local e os produtores rurais eles terão fortalecidos os seus sistemas produtivos locais. Importante frisar aí que voltando ao assunto dos 54 municípios, a área de abrangência do semiárido ele foi ampliada em torno de cerca de 6%. Então, dos 1.135 municípios que nós tínhamos anteriormente inseridos no semiárido, com a adição, a inclusão desses 54, passaremos a ter 1.189 municípios. E aí isso vai beneficiar em torno de 25 milhões de pessoas na região do semiárido. Então é importante essa ação. A CNA vem acompanhando esse trâmite de inclusão dos critérios técnicos, de modo que estaremos ainda lutando por mais municípios sejam inseridos no semiárido e ficaram de fora, só para vocês terem uma ideia, 15 municípios que estudos técnicos definiam que tinha característica de semiárido, pelos critérios definidos pelo grupo gestor. Então, junto com a Federação de Agricultura do Ceará, estaremos trabalhando fortemente para que esses 15 municípios do Ceará sejam também contemplados. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da Comissão Nordeste da CNA, Joacir Medeiros. Muito obrigado, tenha um bom dia. Nós é que agradecemos. Bom dia.